E aí galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai estudar sobre os climas do mundo. Na última aula a gente viu o que era tempo atmosférico e o que era clima, quais eram as diferenças. Então voltando para o conceito de clima, clima seria aproximadamente o conjunto dos tempos atmosféricos, certo? De uma determinada região por um longo período de tempo. Então cada região no planeta ela vai ter um tipo diferente de clima que vai ser determinado por uma série de fatores que vamos ver em outra aula. Mas hoje a gente vai ver os tipos de clima existentes, beleza? Em primeiro lugar, vamos aqui falar um pouquinho do que tem lá na página 133 do livro de geografia de vocês, tá bom? Clima, fazer a leitura. O clima interage com diferentes elementos naturais. Ele influencia, por exemplo, o desenvolvimento da vegetação, ok? Ou seja, um lugar que é muito chuvoso, tem uma temperatura apropriada, ele vai ter uma vegetação mais abundante, certo? Vai ter florestas, por exemplo. Pode também ter um lugar onde o clima seja seco, seja muito quente. Também vai ter uma vegetação adaptada a esse tipo de ambiente. E em lugares frios, a vegetação ela também será adaptada, será específica para lugares que faz muito frio, que tem neve, gelo, enfim. Continuando aqui na leitura, o regime dos rios. Um lugar com muita chuva, obviamente, vai ter rios também mais cheios, certo? O rio também vai influenciar o clima e vice-versa. E também tem um rio de lugar seco, né? São os rios temporários, a gente também viu isso em outra aula. Existem os rios permanentes, que não secam, e os rios temporários, que na estação onde é mais seco, esses rios acabam secando, deixando de ter água correndo em seu leito. As formas de relevo também são influenciadas pelo clima, pois o vento, a chuva, as altas temperaturas, né, o sol, a intensidade do calor, elas também provocam alterações no relevo. O vento pode escavar a rocha, uma serra ela pode ser alterada também pelo regime de chuvas, né, provocação de enchentes, a erosão. E o calor do sol ele também provoca alterações, ele pode também triturar as rochas, ele pode rachar, certo? Então o relevo ele também será influenciado pelo clima, entre outros elementos da natureza. Entre outros elementos da natureza eu decidi colocar, por exemplo, os animais, né? Existem animais de clima frio, como o urso polar, que tem uma camada de gordura, tem muito pelo, né? Ele realmente é um animal adaptado a um ambiente com baixas temperaturas. E alguns tipos de répteis, como esse da imagem, que são adaptados a lugares onde o clima ele é quente e seco, beleza? O clima também influencia a cultura. Cultura, pessoal, aqui eu não estou falando de arte. Cultura, eu estou falando de tudo que o ser humano faz. Tudo que o ser humano produz é cultura, é cultural, certo? Então, a forma de se organizar, a forma de sobreviver, a forma de se vestir, certo? As atividades econômicas que são executadas. Então, cada clima também vai gerar um tipo de comportamento humano diferente. Como você pode ver aqui na neve, clima frio, né? O esquimó e seu iglu, que é essa casinha de gelo. Os povos do deserto também, né? Os beduínos, também vivem de uma forma diferente em função do clima em que vivem, né? E o sertão nordestino, também temos características próprias, ok? Que tem relação com o tipo de clima em que as pessoas vivem. E aí, galerinha, a gente tem nesse mapa os climas no mundo, certo? Nós temos, pessoal, vários climas, só que tem 10 que a gente considera os principais, ok? Então observem bem esse mapa, reparem que ele tem várias cores e ali na legenda nós temos os climas, beleza? Cada cor representando um clima. E aí a gente vê, por exemplo, lá na América do Sul, certo? Ali onde tem Porto Velho, ok? Ali onde tem o Brasil, certo? E aí você já pode olhar para esse mapa e ver quais são as cores que existem no mapa do Brasil e comparar com o que tem na legenda. Então nós temos os climas equatorial, mediterrâneo,
tropical, desértico, polar, semiárido, enfim. Nós vamos ver agora cada um desses climas com um pouco mais de detalhe. Beleza? Em primeiro lugar, o clima equatorial. A característica desse clima são altas temperaturas e chuva durante a maior parte do ano. Ou seja, o clima equatorial faz calor e chove o ano todo. Ele não tem exatamente uma estação seca. Tem um período que chove um pouco menos, mas vai sempre estar chovendo, beleza? E ele fica exatamente perto da linha do Equador. Você pode olhar essa região, olhando para o mapa, a região onde o clima equatorial é mais comum é próxima à linha do Equador, beleza? Voltando aqui um pouquinho no mapa atrás, ó, você vai ver que o Equador, certo? Olhando bem para cá, é a linha que divide, né, o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. E a linha do Equador vai corresponder, né, exatamente a essa coloração azul que indica que é o clima equatorial. Exatamente um clima que é mais comum nas áreas próximas à linha do Equador. E aí, gente, clima tropical, que tem duas estações bem definidas. O verão, com muita chuva, e o inverno, seco. Tropical, galerinha, é o nosso clima, certo? Se você for parar para pensar, de fato, essa caracterização está correta. Parte do ano chove, né? Parte do ano não chove. Esse é o nosso clima. E é quente o ano todo. Tem alguns dias mais frios, né? Tem semanas mais frias, só que, em média, as temperaturas aqui são bastante quentes, não é verdade? E ele vai ter esse nome tropical porque ele fica entre os trópicos. Você vai reparar que tem 3 linhas ali no mapa, certo? A linha do meio corresponde ao Equador e as outras 2 linhas correspondem aos trópicos, beleza? Voltando de novo aqui para o mapa para a gente ver, ok? Lá no norte, o Trópico de Câncer, certo? Equador no meio e ao sul, o Trópico de Capricórnio. O clima tropical ele vai ser comum no meio, certo, dos 2 trópicos, entre o Trópico de Câncer no norte e o Trópico de Capricórnio no sul, beleza? E aí ele vai pegar, você pode olhar lá no mapa que ele vai pegar boa parte do território brasileiro, beleza? O terceiro clima é o subtropical, que tem altas temperaturas e chuva durante a maior parte do ano. Até aí lembra o clima equatorial, né? Equatorial é quente, chove muito. Só que ele tem uma diferença. O subtropical, no inverno e no outono, pode ocorrer temperaturas baixas. Subtropical é que ele está depois dos trópicos, certo? Bem aqui a gente vai ver que tem os trópicos no tropical, certo? O subtropical ele vai estar depois do Trópico de Câncer, depois do Trópico de Capricórnio, beleza? E aí o subtropical ele vai ser um clima que vai se caracterizar por esses verões, né, com temperaturas mais altas e chuva, certo? Aliás, a chuva é durante todo o ano, mas o inverno e o outono vai ter temperaturas muito baixas. E o Brasil, ele tem parte do seu território também com clima subtropical. Corresponde ao extremo sul do Brasil, certo? Pega um pouco de São Paulo, do estado de São Paulo, pega Rio Grande do Sul, pega Curitiba, pega Paraná, pega Santa Catarina. De fato, locais com temperaturas mais baixas durante certas épocas. Aí vem o clima temperado, que fica lá no norte, certo? Você vai ver lá no mapa, com as 4 estações bem definidas. Nas áreas do interior do continente, os verões são quentes e no inverno chega a nevar. Isso aí é o clima, pessoal, que a gente vê muito nos filmes, nas séries que a gente assiste. Até porque essas séries e filmes que nós consumimos, elas são feitas nos Estados Unidos da América, são feitas na Europa. E os climas nesses locais são climas temperados. E lá eles têm as 4 estações bem definidas. Uma pessoa que está lá, acorda do nada, abre a janela, ela vai saber qual é a estação do ano que ela está, certo? Por quê? No verão lá é quente, no inverno é frio, chega a ter neve, no outono as folhas caem, na primavera as flores aparecem, enfim. As 4 estações clássicas, elas são bem separadinhas, são bem nítidas nesses locais, ok? Aí temos o clima mediterrâneo, que tem altas temperaturas e pouca chuva no verão, certo? Os outros climas, geralmente, o verão chove, certo? O inverno é bastante chuvoso e as temperaturas são amenas, ou seja, a temperatura é mais ou menos.
e ele fica exatamente a maior parte, a maioria dos territórios que tem esse clima, de fato, ficam próximas ao mar Mediterrâneo, que é aquela parte vermelha, certo? Acima da África, bem ali é o mar Mediterrâneo. Mas também pega um pouquinho da América do Sul, um pouco da América do Norte e um pouquinho da Oceania, beleza? O clima desértico, que tem pouca ou nenhuma chuva durante o ano todo. Alguns climas desérticos são frios. Galerinha, o deserto ele se caracteriza por quase não ter chuva, certo? Dificilmente chove. Bem aí no mapa você vai ver, na imagem também, deserto do Saara, beleza? Ali que é a parte norte da África, a parte de cima da África lá no mapa, certo? Corresponde à parte do deserto do Saara. Mas o deserto ele não necessariamente é quente, o deserto pode ser frio também, beleza? O que caracteriza mais o clima desértico será a falta de chuva, certo? Chuva é um fenômeno raro nesses locais. E aí temos o clima semiárido, que tem altas temperaturas e pouca chuva durante o ano. É um clima que tem mais chuva do que o desértico, certo? Só que é um clima que geralmente é bastante quente. E se você for comparar nos mapas, o clima desértico e o clima semiárido quase sempre são vizinhos. Se você for analisar, presta bem atenção no mapa, por exemplo, lá na África, certo? Presta bem atenção ali na Oceania. Você vai reparar que o clima semiárido, se eu passar para o desértico, ele vai estar vizinho a esse clima, certo? Semiárido e desértico, eles são climas vizinhos. Um fica pertinho do outro, certo? Em boa parte dos casos, não em todos os casos. Por exemplo, no Brasil nós temos a presença do clima semiárido, no entanto não temos o clima desértico, beleza? Em geral, o clima semiárido ele ocorre, certo? Nas proximidades dos locais com clima desértico. E aí temos o clima frio, que tem temperaturas baixas na maior parte do ano, com verão curto e inverno com intensa precipitação de neve. Então lá faz muito frio, o nome já está dizendo, né? E o verão é curtinho, certo? Vai ter muita neve. E aí o clima polar, que ele já fica exatamente no Polo Norte e no Polo Sul, que são as partes do planeta que recebem com menor intensidade o calor do Sol, a luz do Sol, por causa da posição mesmo do planeta em relação ao Sol, do formato do planeta em relação ao Sol. Os polos, né, essas partes de cima e baixo e cima do planeta, né, elas acabam tendo um pouco as temperaturas bem mais baixas, beleza? Aí você vai reparar no mapa que corresponde ao Polo Norte, lá em cima no mapa, e ao Polo Sul, lá embaixo no mapa. E vai ser um clima extremamente gelado. E por último, o frio de montanha, que ocorre em áreas de elevada altitude, com predomínio de baixas temperaturas durante grande parte do ano. O frio de montanha ele se caracteriza pelo quê? Ele é um frio que é determinado pela altitude, certo? Quanto mais alto, galera, mais frio, beleza? Isso é regra. Quanto maior a altitude, mais baixa será a temperatura. Então o que acontece? Acontece o que a gente está vendo nessa foto. A gente está vendo que existe a montanha, certo? E na montanha tem neve. O que é óbvio, faz com que a gente pense que ela seja realmente fria, certo? Mas abaixo da montanha, a gente já vê que tem o verde da vegetação, tem o amarelo, enfim. Provavelmente esse lugar onde tem esse verde não é um lugar muito quente, deve ser um lugarzinho frio também, mas não é tão frio a ponto de ter neve, ok? Então o frio de montanha ele vai se caracterizar por locais que serão muito frios, mas apenas porque a altitude desses locais é muito grande, certo? E quanto maior a altitude, mais frio. E aí esses lugares podem ser cercados, mesmo com essas baixas temperaturas, por ambientes com temperaturas mais elevadas, certo? Você pode ter aqui um clima muito quente em uma determinada região e bem no meio dela pode ter montanhas e lá o clima já pode ser mais frio, beleza? E aí para a gente fechar essa aula, queria apenas que vocês entendessem como funciona o climograma. Lá na página 134 vocês vão encontrar um texto sobre esse assunto, certo? E aqui eu trouxe o climograma de Manaus. Manaus, galera, predomina lá o clima equatorial. Foi o primeiro clima que eu falei. Qual é a característica do clima equatorial? Altas temperaturas e chuva o ano todo, certo?
E aí, gente, como é que a gente vai entender o climograma? É bem simples. Linha vermelha representa a temperatura, colunas azuis representam a precipitação. Precipitação, professor, o que é isso? Chuva, certo? Quantidade de água que caiu. E aí você vai ver ali, ó, temperatura, precipitação. Temperatura em graus, precipitação em milímetros. E aí, por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é a temperatura que fez no mês de outubro, que está ali, ó. Outubro fez que temperatura? Você vai olhar na linha vermelha, seguiu a linha vermelha, chegou na linha vermelha, qual é a temperatura? 27,5 graus. E qual foi o mês que teve mais chuva? Você vai olhar as colunas azuis, o mês que teve mais chuva foi março. Quanto é que teve de chuva de março? Aí você vai ali, ó, mais de 300 milímetros no mês de março, certo? Então o climograma ele vai servir para analisar a temperatura média e a precipitação, que é as chuvas, em um determinado local durante o ano. Ok, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, até a próxima.